Olá, o programa Análise Direta já está começando e hoje nós vamos falar da tão sonhada formatura, o diploma universitário. A verdade é que ter um diploma é ter um papel com o seu nome, né? É evidente que esse papel pode abrir diversas oportunidades de trabalho, mas devemos ter clareza e saber que o diploma não vai ser um passe mágico para o sucesso. Mas há outra questão que angustia muitas pessoas, é o que fazer depois da formatura. E para conversar comigo hoje está aqui a psicóloga Josiane Freitas, tudo bom? Tudo bem. Bem-vinda. Muito obrigada. Bom, ainda tem muita gente que sai da faculdade aí desinformada sobre o mercado de trabalho? Sim, bastante. Na verdade, no meu ponto de vista, né, entram desinformados e saem desinformados. Porque entram para a graduação, muitas vezes por uma demanda do mercado, por uma demanda, está trabalhando há muito tempo em uma determinada função e por uma projeção de carreira, precisa de uma graduação. E aí vai fazer um curso relacionado àquilo que ele está desenvolvendo, mas não é um curso que gostaria de fazer. E aí leva um tempo para entender e às vezes acabam até desistindo. E o que sai, o formado, né? Às vezes não sai preparado para o mercado de trabalho. O último ano de faculdade, nós normalmente colocamos que é uma página em branco, né? Que é aquela sensação assim, passei 5 anos, 4 anos, 3 anos numa graduação e agora? O que é que eu vou fazer? Né? Quais são os próximos passos? Pois é, dá um branco mesmo, né? Dá, né? Dá um certo desespero até. Pelo menos em mim, deu, quando eu me formei. Sim, em mim também, né? Porque, e agora, né? Você está acostumado com a tua rotina e os próximos passos você não parou ainda para pensar, né? Então, é muito importante o planejamento, né? O planejar quais serão os próximos passos, entender quais são as áreas de atuação que você pode realizar, o que você mais se identifica. E para que tudo isso aconteça, a palavrinha que está nesse caminho aí é autoconhecimento. Né? Autoconhecimento. Trabalhar o autoconhecimento não é um processo simples, não é fácil, mas é ele que vai nos determinar aí o caminho da nossa vida. Eu costumo dizer que desde muito cedo nós somos acostumados, treinados e desenvolvidos para trabalhar aspectos relacionados à parte técnica. Então, você vai para a formação, para 5 anos de universidade, faculdade, e você trabalha lá e conhece os seus conhecimentos técnicos. E aí você sai da faculdade e você vai para um processo seletivo e você entra para competir não só pelo seu conhecimento técnico, mas pelo seu conhecimento comportamental, por como é que você desenvolve e aplica aquilo que você aprendeu na universidade. E isso você não aprende na universidade. Pois é. Em muitas universidades. Então, esse é o caminho, o primeiro passo para o seu planejamento, para o futuro. O que eu vou fazer agora, após a minha formação, é trabalhar o autoconhecimento. Agora, o que você acha essa mudança que houve no ensino, né? Que agora se escolhe a área onde quer atuar, né? Já antes, né? Da faculdade. E escolhe, como assim? Escolhe a área em... que você escolhe a área que você quer, né? Se vai... Essa mudança do ensino médio, que a gente escolhe se quer bio, se quer humanas, né? O que você acha? Ajuda? Assim, nessa questão do ensino médio, eu acho que acaba deixando um pouco a palavra mais pobre, né? Porque ainda você está num processo de formação. Quanto mais você vai afunilando a sua forma de ver, né? Não olha para outros tipos de conhecimento, a possibilidade de você com certeza vai se tornar mais especialista naquilo que você está olhando, mas você não vai ter outras formas de ver sobre o mesmo assunto. Então, no meu ponto de vista, prejudica um pouco a sua visão sistêmica, a visão do todo. Você acha? Eu acho.
né? Eu não concordo. Assim, eu acho que numa graduação, quando você faz a sua escolha e aí você vai afunilando, né? Você vai se tornando especialista, você vai afunilando o seu caminho. Eu concordo e acho que tem que ser esse o caminho. Mas lá no ensino médio, onde no momento, normalmente, a nossa formação aqui no Brasil não nos possibilita realizar uma escolha madura para este processo. Então, o jovem ainda está muito inseguro em relação à escolha dele. Escolher já é a primeira escolha que ele tem que fazer de peso, né? Então, para que isso realmente seja um programa e um processo que se estabeleça, se fortaleça, outras ações precisariam acontecer em paralelo. Por exemplo, você estava falando antes de começar o programa sobre Portugal, né? Exatamente. Que em Portugal as crianças já começam desde cedo a conhecer as profissões, assim? Exatamente, né? Eles têm um programa de educação para a carreira, né? Que desde muito pequenos os miudinhos já começam os seus estudos, né? Tem aí disciplinas dentro da sua formação que vão estimulando os miúdos deixa maduro a escolha futura para a carreira. Como é que é? Eles mostram como é a profissão... Isso, tem algumas disciplinas no decorrer da formação e aí cada disciplina tem uma forma, uma metodologia, mas vão mostrando as possíveis profissões, como elas acontecem, levam, né, para conhecer a prática de alguns profissionais. Isso é legal. Né? É lúdico, né? Mas é uma disciplina que tem dentro da formação dos miúdos, dos pequenos. E isso vai se dando ao longo da formação do indivíduo mesmo. E aí, quando ele chega num jovem adulto, ele já tem uma condição melhor de fazer uma escolha, né? Porque escolher é difícil, fazer escolhas é muito difícil. Pois é, e principalmente enquanto a gente é jovem, né? Exatamente, né? E quando somos jovens é muito difícil e assim, essa questão de fazer uma escolha, escolher algo é deixar outra. Então, escolher uma viagem, né? Você vai escolher ir para a praia ou para a montanha. Se você escolhe ir para a praia, você vai ter lá outras questões que na montanha não tem. Né? E vice-versa. Então, tem que abrir mão de alguma coisa. Então, é ganhar para perder, né? Ou perder para ganhar. Então, você tem que abrir mão de alguma coisa. E abrir mão é muito difícil para o ser humano, né? E para o jovem, mais difícil ainda. Né? Não tem muita experiência. Exatamente. E nós vamos buscando sempre fazer a escolha certa. Parece que as pessoas nos pressionam. E aí vem desde a pressão dos pais, né, da família, que você precisa escolher algo e fazer uma escolha certa, e a sociedade também, né? Então, a escolha do jovem, às vezes, está muito relacionada ao contexto em que ele vive. Familiar, às vezes na própria escola, que encontrou, tem uma namorada, que isso aqui, ele acaba fazendo escolhas muito semelhantes ao meio que ele está inserido, né? Verdade, a gente vê bastante filho escolher a mesma profissão que os pais, né? Sim. E é complicado isso. Sim. Né? A gente pode, em alguns casos, realmente, porque o filho tem o perfil e vai seguir, e é aquilo que ele gosta. Às vezes acaba passando, puxa, parece que vem no sangue já. Esse é o melhor cenário, mas a gente tem os outros casos que não o filho não tem o perfil, não é aquilo que ele gosta, mas ele faz uma faculdade para que o pai aceite, porque o pai gosta, porque o pai quer, e é a faculdade que o pai vai pagar. Eu já tive alguns casos aí em que acompanhei. Olha, eu fiz agora a faculdade que você queria, tá aqui o diploma, agora eu vou fazer o que eu quero. Ai, meu Deus! Né? Agora eu vou fazer aquilo que me satisfaz, agora eu vou fazer aquilo que eu tenho prazer, que me faz feliz, né? E aí não adiantou nada aquele primeiro diploma, né? Não. Né? Então, assim, por isso que é muito importante o processo de escolha, né? Ou por que eu estou escolhendo? Eu estou escolhendo porque eu quero ficar perto da minha namorada?
atual, né? Porque o jovem tem essa paixão que é a paixão, né? É o amor da minha vida. Aí vai ver, não é nada daquilo. Ou eu estou escolhendo porque os meus pais estão interferindo, né? Essa realmente é a minha escolha, eu me identifico, eu gosto, é a carreira que eu quero seguir. Lembrando que nada é eterno e nada é para sempre, né? O mundo gira, as coisas movimentam e a melhor escolha que eu fiz quando eu tinha 17 anos não é a melhor escolha quando eu tenho 37, por exemplo. Eu posso mudar o curso. E daí? E quando acontece isso? Né? Como fazer? Porque uma coisa é você se arrepender, mudar de ideia lá e com 18, 19 anos, né? Depois de 2 anos de faculdade, 1 ano. Outra coisa é você perceber que não é aquilo que você quer, depois de um tempo já que você está no mercado de trabalho. Né? Sim. Mas sempre há possibilidade de mudança, né? O que a gente coloca? Quais são os 4 pontos importantes aí para qualquer processo, seja ele de desenvolvimento da carreira, o desenvolvimento da carreira para o formando, seja para uma pessoa que já está no mercado já há mais tempo. O primeiro passo, autoconhecimento e reflexão, né? O segundo passo, eu tenho que planejar e criar estratégias. O terceiro passo, meu plano de ação, né? Porque muitas vezes a gente encontra alunos universitários e assim, eu tenho a experiência de dar aula em uma faculdade universitária, onde a maior parte dos alunos eram alunos mais maduros, não eram alunos tão jovens. E fizeram assim uma carreira, tinha um emprego, que tinha uma remuneração X e que a tua vida já estava toda organizada para aquela remuneração e de repente ele resolveu fazer um curso que era o curso que era o sonho da vida dele. Né? E para ingressar no mercado, desempenhando as atividades daquela graduação, que ele era formado em biologia, ele tinha que mudar algumas coisas na vida dele, inclusive readaptar a realidade financeira. Porque numa função que ele já estava num cargo de liderança, para entrar num cargo voltado para a biologia, ele ia entrar como recém-formado. Né? Então, começar tudo de novo. Começar tudo de novo. Então, o planejamento e a estratégia e o plano de ação é fundamental para que você consiga direcionar a sua carreira, né? E para que tudo isso aconteça, é importante talvez a ajuda de um profissional, né? Porque vai te ajudar a criar essa reflexão, trabalhar o teu autoconhecimento e te ajudar até a criar o plano de ação de em quanto tempo é que você vai fazer essa transição da sua carreira, né? Nós temos aí uma questão das gerações, né? Que as gerações dos baby boomer, né? A questão da geração X, geração Y e agora tem as gerações Z, mas as gerações Z ainda não entraram no mercado de trabalho, que são as que estão nascendo de 2002 para cá, né? A mudança em relação a este aspecto é como é que cada uma dessas gerações buscam no mercado de trabalho. Né? As nossas gerações, que as gerações mais antigas, buscavam a questão de adequar o trabalho à nossa vida. Então, o trabalho era prioridade, primeiro plano do trabalho, e aí eu vou adequando a minha vida àquele trabalho. E a geração mais recente, né, que está no mercado de trabalho, ela quer a prioridade é a qualidade de vida, a prioridade é o bem-estar, é o ser feliz, e o trabalho é que vai entrar como um plus nessa questão da vida dele. Então, todas essas questões a gente precisa levar em consideração para traçar o planejamento e o plano de carreira e os próximos passos. E o que acontecia muito também antigamente era as pessoas começavam mais cedo a trabalhar, né? Pelo menos na minha família foi assim, né? Meus pais começaram com
12, 14 anos já. Meu pai, acho que com 12 anos, era office boy. E a minha mãe, acho que começou com 14. E hoje, isso não se faz mais. Então, já tem uma mudança grande aí, né? Sim, sim. Entre as gerações, né? Eu vou fazer uma pausa para o intervalo, mas rapidinho a gente está de volta falando mais sobre carreira. Até já! Estamos de volta com o programa Análise Direta. Hoje estamos falando sobre carreira. Eu estou conversando com a psicóloga Josiane Freitas. Estamos aí falando sobre empreender, né? Uma carreira de sucesso. Agora, você estava falando para mim que quando a gente fala a palavra empreender, a pessoa já entende como abrir um negócio. E não é bem assim, né? Não. Recentemente, né, esse final de semana eu estava conversando com meu irmão em casa e conversamos sobre a carreira dele e eu fiz essa pergunta: o que é que você pensa? Você pensa sobre como empreender a sua carreira daqui para frente? Ele disse: eu não quero abrir um negócio, não penso em abrir um negócio. E o empreender a carreira, na verdade, não é o abrir um negócio, né, ou ter o seu próprio negócio. O empreender a tua carreira é saber para onde você vai, aonde você quer chegar, como é que você vai traçar o seu caminho. Então, na verdade, empreender a tua carreira é ter o sonho. Qual é o seu sonho? Aonde é que você quer chegar? O que você pensa para você no mercado de trabalho? E assumir as rédeas do seu planejamento de carreira. E muitas vezes nós deixamos para a empresa essa responsabilidade, né? A empresa é responsável pelo meu plano de carreira. Não, quem é responsável pelo teu plano de carreira é você, é a sua carreira. Então, ter muito claro qual é o seu sonho e como é que você quer realizar, isso é importante, é fundamental e não necessariamente é empreender abrindo um negócio. Mas também também pode ser. Mas também pode ser, né? Então, é não olhar só para um aspecto, é dizer, eu posso trabalhar dentro de uma organização, de uma empresa, ter um regime CLT e mesmo assim empreender a minha carreira, ou eu posso ser dono do meu próprio negócio, trabalhar com regime CNPJ, enfim, com outras questões. Mas a questão é tomar as rédeas, como você disse, né? Sim. É saber para onde você quer ir. Isso. E normalmente você falou sobre sonhos, né? Quando a gente tem um sonho em mente, quero ser isso. Você acha que é mais fácil? Quero chegar a tal ponto. É mais fácil de você tomar as rédeas da sua carreira assim? Eu normalmente digo, Paty, que assim, não existe nada na vida que um ser humano realmente queira, mas ele tem que querer de verdade, né? O querer de verdade não é assim, eu queria fazer uma viagem, eu queria estar lá. Eu quero estar lá. E que dependa única e exclusivamente dele, que ele não consiga. Então, quando depende única e exclusivamente de você, você tem clareza de que você pode, você vai conseguir. Então, essa clareza de para onde você está indo é muito importante para a realização para a realização, para a conquista e para o sucesso para o seu sucesso. Eu acho que é importante a gente só pensar um pouquinho do que o que é sucesso para uma pessoa não é sucesso para outra. Verdade. Né? Então, assim, não entrar nesse contexto de que todo mundo tem que se tornar líder, que as pessoas parecem que querem exercer cargo de liderança, né? Ou para algumas pessoas, sucesso é sinônimo de pobreza, né? Para outras, sucesso é sinônimo de poder. Para outras, sucesso é sinônimo de amor. Então, entender o que é sucesso para você e traçar o seu caminho, né? Olhar e traçar se preocupar com as pedras, se preocupar com o seu caminho e parar de ficar olhando o caminho do outro. Isso é muito importante mesmo. O teste vocacional funciona e ainda é feito muito hoje em dia? Eu diria assim, o teste vocacional, esse teste que a gente às vezes encontra na internet e tudo mais, ele pode ter algumas não ser tão fidedigno, tá, o resultado dele.
Para que você pense num teste vocacional, é importante que você passe por um processo com um profissional da área, né? Com um psicólogo, para que você passe por uma série de avaliações, que a gente chama de avaliação psicológica. Porque aí o profissional não vai utilizar um instrumento. E não é o teste vocacional que vai determinar a área que você vai. Então, o teste vocacional ele é mais uma ferramenta para um processo de orientação profissional. De repente, para confirmar aquilo que você pensa em fazer, né? Pode ser como mas assim, a gente trabalha com com a conversa, com a entrevista, com um teste vocacional, com algumas dinâmicas, com algumas pesquisas. Então, todo o processo de orientação profissional na verdade, dentro do processo de orientação profissional, entra o aspecto dos testes vocacionais, dos testes psicológicos. Então, ele faz parte de um processo. Os testes, por si só, eles, em algum momento, podem, às vezes, acabar confundindo mais do que ajudando. Então, é importante ter essa orientação. Você tocou num ponto legal aí, porque... eu me lembro de ter feito, eu fiz. E uma das opções que veio no resultado era jornalismo mesmo. Mas tinha dentro daquele resultado outras opções. Sim. Né? E isso pode confundir a pessoa Sim. mesmo. E olha só, eu fiz também teste vocacional. E na época em que eu fiz, deu para a área de exatas. Né? E eu fui fazer psicologia, completamente diferente. E hoje eu entendo por que isso aconteceu, porque realmente eu gosto da área de pesquisa, de análise, estatística, resultados, mas voltado para a área, para a psicologia. Então eu gosto disso, mas não necessariamente trabalhar com isso seria aquilo que eu gostaria de fazer. Né? Então esse entendimento do contexto do resultado do teste com outras questões é fundamental para o processo de orientação profissional. Você tem alguns exemplos para citar para a gente de pacientes seus? Não sei se vocês falam paciente ou cliente. Como é psicóloga, né? A gente pode dizer paciente, pode. Né? Você tem alguns exemplos para citar para nós sobre pessoas que mudaram de área, de uma hora para outra e perceberam que não era aquilo que queriam, acabaram trancando a faculdade fazendo outra, ou mesmo, como você falou no primeiro bloco, fez uma faculdade por causa dos pais, acabou vendo aí que não era aquilo que queria. A gente traz essa questão dos pais, né? Mas além dos pais, a escola em que o jovem está também pode interferir, né? Eles estão, às vezes, numa escola há muito tempo, já tem todo um convívio, né? Desde pequenininho. E quando eles entram nesse processo de prestar vestibular, às vezes entram até num processo de competição, né? Quem é que tira a nota maior, quem é que consegue e tal. E dentro desse processo eu tenho um caso em que a aluna prestou fisioterapia, entrou na faculdade, fez a graduação em fisioterapia e ela ligava para o pai dizendo: eu não aguento mais isso, acho que eu vou desistir, não sei o que. E ele dizia assim: não, fica, né? Fica. Em algum momento ele dizia: fica, é o que você gosta, tal. E aí chegava em outro momento, ela ligava e falava: mas se você quer desistir, então desista. Depois, mais à frente, né? Desista, então, e venha. E aí ela falava para ele: mas não é isso que eu quero. Eu não quero que você fale para eu desistir. Eu quero que você me dê forças para ficar. Então, ela entrou naquele conflito. Mas ela terminou a graduação de fisioterapia. Ela fez mestrado em fisioterapia. E agora ela está se formando em medicina. Porque o sonho da vida dela sempre foi fazer medicina. Então, ela terminou toda essa graduação, porque na época o curso mais disputado era fisioterapia. E ela queria uma autoafirmação em relação a mostrar que ela era capaz de passar naquele curso que tinha uma disputa significativa. Que bobagem, né?
Mas é a cabeça do jovem. Né? É engraçado. E aí, assim, ela isso. fez todo um histórico, então provavelmente ela deve ter passado aí uns 7 anos na universidade, porque foram 5 anos de graduação, mais 2 anos de mestrado. Meu Deus. Aí ela sai de tudo isso, né? Entra num processo de prestar vestibular novamente, cursinho e tudo mais. E medicina é demoradíssimo, né? E aí ela entra de novo no processo de medicina, conseguiu eliminar algumas matérias, porque ela estava na fisioterapia e era a área da saúde, mas mesmo assim, são mais 5 anos aí, no mínimo, para ela conseguir a formação. E agora ela está se formando em medicina. Então tem todo esse processo que acontece, né? E é complicado para quem ainda não trabalha, né? É complicado para quem... Porque, né? Todo esse tempo sem trabalhar, sem começar, sem entrar no mercado de trabalho. Exatamente. Não atrapalha depois o futuro da carreira? Então, pode ser que, dependendo da área que você escolhe, sim. Né? Porque você vai entrar no mercado de trabalho já muito já maduro, né? De idade e inexperiente ainda do mercado, que a prática é diferente, né? Em outros casos, a gente percebe, principalmente nas universidades públicas, que a gente chama dos estudantes profissionais. Eles entram para a graduação, entram no processo de bolsa, e eles entram no mestrado e entram no processo de bolsa, eles entram no doutorado e continuam nesse processo. Então, eles continuam na faculdade estudando e recebendo para estudar, porque tem um processo de bolsa, mas o entrar no mercado de trabalho é mais difícil. Então, ele ainda não se sente preparado ainda tecnicamente para entrar no mercado de trabalho, então ele continua ali no processo de formação acadêmica. Então, eu acho que é difícil a gente colocar numa forma geral que isso acontece em todos os aspectos, mas esses casos que nós estamos relatando acontecem, não esporadicamente, mas são casos que acontecem. Né? Pois é, e daí, assim, a pessoa entra no mercado de trabalho não tão jovem mais. Não tão jovem. Depois de tanto tempo aí, né, na formação acadêmica. E às vezes nem entra mais para o mercado de trabalho. Às vezes vai direciona, ou melhor, entra no mercado de trabalho, mas com a sua direção para academia. Pesquisa. Então, pesquisa, vai dar aula e tudo mais, que eu acho super bacana, mas não teve uma vivência prática daquilo que está sendo trabalhado, né? Teve uma vivência muito teórica do assunto. E tem gente também que acaba se influenciando, você falou da questão da escola e da competição, né? Também acontece influências, em vez de competição, influência, por exemplo, os meus amigos, a maioria vai fazer, sei lá, engenharia, eu vou fazer também. Sim. Acontece? Acontece. E como eu disse no bloco anterior, isso acontece pelos amigos, acontece pela namorada. Que faculdades que ela vai prestar? Então eu vou prestar ali também, junto. Porque eu quero estar próximo, quero ir junto. Aí depois termina o relacionamento. E aí, né? Então, assim, todas essas questões precisam ser trabalhadas com os jovens neste momento, para pelo menos clarear um pouquinho mais sobre a questão da escolha. Eu digo que não existe escolha certa ou errada. Existe a melhor escolha para aquele momento. Né? Então, e para cada pessoa. E para cada pessoa. Então, orientar que a escolha não é para sempre, é a melhor escolha para aquele momento, para aquela situação, né? É extremamente importante. Porque talvez eu penso que isso alivia um pouco o processo de eu estou escolhendo uma carreira que eu vou ter que seguir isso para sempre. E levando em consideração também que o nosso processo de desenvolvimento de carreira, ele não é algo estagnado, né? Ele está em constante movimentação. E cada fase da nossa vida, a nossa carreira acaba tomando caminhos, não diria diferentes, porque você sabe para onde você está indo, mas o que a gente chama de saliência de papel, né? Saliência de papéis, aquele papel que você está desempenhando naquele momento, que é mais saliente, vai interferir no seu processo de carreira. Eu normalmente digo que para nós mulheres, né, que a carreira é importante, que nós estamos aí ganhando o mercado
né, dia a dia e tudo mais. Chega um momento da tua vida que você acaba casando e aí resolve ter filhos e tudo mais. E aí o papel mais importante que você está naquele momento é a maternidade, né? Você não deixa de trabalhar, você não deixa de fazer as outras coisas, mas a questão de priorizar, né, o que é mais importante para você é cuidar do teu filho até uma certa idade. Então, você faz com que a sua carreira se adeque a essa nova realidade, né? E eu falei de nós, mulheres, mas os homens também têm outros papéis que eles vão desempenhando, como, por exemplo, o de pai, que também interfere no processo dele. Porque se ele estava pensando em sair do emprego, buscar uma outra oportunidade dentro ou fora do país e tudo mais, com a questão de assumir, se tornar pai e ter aquela questão de responsabilidade de prover a família, ele acaba não podendo fazer isso. Exatamente. Mudando de ideia, adequando aí a carreira, né, à nova realidade também. Exatamente. Eu vou fazer uma pausa para o intervalo, mais uma vez, mas rapidinho a gente volta falando mais sobre carreira, escolha de carreira. Até já. Estamos de volta com a Análise Direta. Eu estou conversando hoje com a psicóloga Josiane Freitas sobre carreira, né? Escolha da carreira, empreender a sua carreira. Como é que a sua consultoria funciona, o seu trabalho? Nós trabalhamos com 2 eixos, né? Nós trabalhamos com a gestão de pessoas estratégica dentro das organizações, no qual nós auxiliamos os colaboradores neste processo de planejamento de carreira, né? E o eixo que nós trabalhamos com a orientação profissional. Aí nós trabalhamos com os alunos de ensino médio e com os universitários, né? Ingressantes na universidade, concluintes, né? da formação acadêmica, pensando e planejando os próximos passos, né? A nossa conduta aí com o ensino médio é importante que no final do segundo ano do ensino médio, no meio do semestre do segundo ano do ensino médio, a gente já começa um trabalho de orientação profissional para auxiliá-lo na escolha da carreira, né? Eu tenho assim alguns né, que passaram pelo processo de orientação e que a gente acaba acompanhando eles durante aí a formação, que eles vão mandando mensagens e conversando e falando: olha, a minha escolha estava certa, eu estou indo para esse caminho, estou fazendo isso. Olha, eu pensei que eu não queria isso, mas é a paixão da minha vida e realmente quero. Então, a gente tem muitas experiências bacanas em relação ao resultado dos alunos que fizeram orientação profissional pensando na escolha para início na graduação. E temos algumas atividades voltadas para a universidade, né? Então, nós realizamos programas dentro das universidades voltado aos alunos. Para alunos que ingressaram na universidade e estão pensando em parar, que é isso que a gente conversou também em alguns blocos anteriores, estão pensando em desistir da faculdade porque não estão achando que não é a escolha certa. E a gente entra no processo de orientação profissional para trabalhar com ele essa escolha, né? Para realmente ajudar a ele a entender se realmente não é a escolha certa, ou se e o início do curso é algo que mexe muito, né? O início a gente não consegue ver muito bem como é a profissão, né? Não, o início do curso a gente não consegue muito bem ver como é a profissão. Em alguns casos, o estudante está saindo de casa, né? Tá indo morar numa outra cidade, tem um processo de adaptação, tem um processo de amizade, que ele vai começar a construir novos amigos. Então, este processo de adaptação pode interferir no início dele da graduação, né? Então, nós entramos com um processo de orientação neste momento. E para os formados, né, que estão concluindo e que estão naquela página em branco que nós havíamos dito, né, ajudá-los a trabalhar essa questão do autoconhecimento, as estratégias e o plano de ação para empreender a carreira e ter uma carreira de sucesso. Agora, com quantos anos é o ideal procurar esse tipo de ajuda?
Para o início, né, para a escolha da carreira, eu diria que ali, dependendo da idade em que ele está, no segundo ano do ensino médio, né, então ali em torno de 16 anos, mais ou menos. Alguns, eu recentemente tive uma orientanda que ela estava com 15 para 16 anos, porque ela estava mais adiantada na escola, então, mas aí com 16 anos, 17 anos, mas eu diria que não tem idade, né? Porque às vezes pode ser que a pessoa não está nesse processo neste momento, mas ali com 20, 21 anos vai fazer uma escolha e precisa de uma orientação também. Mas a partir de 16 anos, eu acho que é a idade que eles estão já no segundo ano do ensino médio e que é importante fazer essa orientação. Agora, aqui no Brasil, a gente não tem esse sistema que você disse que tem em Portugal, né? Você acha que é importante, já que a gente não tem esse sistema de conhecer as profissões desde criança, desde pequeno, na escola, você acha que é importante que os pais estimulem Sim. a criança desde cedo a conhecer Sim, as profissões? Sim. O estimular é muito importante. Estimular a criança a conhecer as profissões sem direcionar, né? Porque às vezes a gente, como os pais começam a incentivar, mas já direcionando. Mostra engenheiro, mostra advogado, mostra médico, né? Então, o estimular, mas estimular mesmo de uma forma neutra, mostrando todas as possibilidades. Então, isso é importante, porque às vezes o pai coloca como meta e objetivo uma realização pessoal dele e já começa a trabalhar o filho para isso, né? Então, ter muito claro que vai estimular e que deve estimular, mas estimular de uma forma neutra, né? Sem direcionamento. Sim, e tem muita criança, por exemplo, os meninos, quero ser bombeiro, polícia, ou sei lá, coisas que chamam a atenção da criança, né? Sim, porque eles têm uma admiração, né? Sim, vem em desenhos animados, em filmes, vem os super-heróis também, aí fazem uma associação aí, né? Nesse caso, deve-se levar a criança para ver também como é a profissão? Sim, porque você vai mostrando, bom, né? Você vai mostrando essas profissões e outras possibilidades de profissão, né? Então, tem o bombeiro, tem o policial, tem o engenheiro, tem o médico e tem outras profissões que a gente não tem colocado, mas que também são profissões que estão mais difíceis, mas são promissoras, como um sapateiro, por exemplo, né? Um costureiro, que não precisa de uma formação acadêmica, uma formação técnica já lhe dá um direcionamento, né? E que pode ser uma profissão de escolha dele, um marceneiro, e que a gente tem direcionado sempre para o ensino superior, né? Não necessariamente a escolha para a formação da carreira dele precisa de um ensino superior, às vezes precisa de uma formação técnica, né? Se ele se tornar um técnico naquela formação, começar a desenvolver a carreira dele, ele pode ser feliz e ter sucesso da mesma forma. É aquilo que você falou, né? Que ser feliz na profissão é diferente para cada pessoa. Sim. E por quanto tempo você costuma acompanhar essas pessoas no seu tratamento? A gente acompanha de 10 a 12 encontros, né? De 10 a 12 sessões, né? E essas sessões podem durar de 1 hora a 1h30, mais ou menos, tá? Em alguns casos, há uma necessidade de acompanhar um pouquinho mais, outras um pouquinho menos, mas a gente tem aí um trabalho, um processo, a gente chama de processo, né? É um processo de orientação profissional. Então, a gente tem um começo, um meio e um fim. E em algum momento pode ser que aquele profissional volte, porque ele está num outro momento da carreira dele, ele quer repensar outras coisas. Mas a gente trabalha esse processo de 10 a 12 sessões. Você tem muita gente aí? Qual é a maior parte de pessoas que você tem? Gente que está mudando de carreira ou gente que está querendo aí uma orientação antes de escolher a carreira? Eu tenho gente, assim, vou dizer que está mais equilibrado entre quem está escolhendo, os jovens que estão escolhendo,
e pessoas que estão se preparando para um movimento em relação à carreira que já está exercendo. Ou quer um cargo de liderança, ou quer se tornar especialista. Ou então, ainda não sabe qual é a área, mas não sabe o que fazer dentro daquela área. Isso, que aí já são o que a gente chama aí são os jovens que já estão no mercado de trabalho, mas já estão querendo direcionar e fazer um plano de carreira. Então, tem os dois, está equilibrado entre as duas áreas. Recentemente saiu uma pesquisa da FIA, né, aqui, que foram entrevistados cerca de 30 profissionais, né, e 2/3 deles colocaram que eles gastam 10% do tempo deles pensando em empreender a carreira, né? E aí foi perguntado qual é a atividade que ele está fazendo para esse processo de empreender a carreira. Todos eles responderam que eles estão buscando outros cursos para trabalhar a competência técnica. Que aí entra um conhecimento em projeto, em área financeira, enfim, conhecimento técnico daquilo que eles fazem. Uma especialização. Uma especialização. E aí, de novo, a gente volta naquele assunto em que normalmente a gente busca esse conhecimento cada vez mais técnico e a gente esquece de buscar a questão comportamental. Então, é muito importante, quando você pensa em desenvolvimento de carreira, dizer assim, legal, eu preciso ter uma formação, eu preciso ter uma especialização, eu preciso ter um conhecimento técnico, mas eu também preciso desenvolver as minhas competências comportamentais. E para isso, eu só consigo através de atividades de autoconhecimento, reflexão e provavelmente, em alguns casos, com ajuda profissional. Bom, a gente já está terminando o programa. Que pena, já passou rápido. Passou rápido, né? Passou sim. Te agradeço muito, muito obrigada pela presença, pela atenção. Você quer passar os seus contatos para quem está assistindo e quiser entrar em contato com você? Eu vou deixar aqui o nosso site, para entrar em contato, que é www.perfixconsultoria.com.br e o nosso Facebook, que é Perfix Consult /, pode entrar em contato com a gente aí pelo e-mail que está disponível no site também, que é contato@perfixconsultoria.com.br. Ok. Muito obrigada pela recepção, foi muito bom esse bate-papo. Foi ótimo, adorei também e está convidada a voltar. Muito obrigada, espero ter contribuído com vocês. Volte sempre. Muito obrigada, viu? Obrigada pela audiência. Entre no facebook.com/programa Análise Direta, no youtube.com/análise direta e assista lá várias edições do programa. Você pode mandar sugestões, perguntas, enfim. E a gente também tem o WhatsApp agora, São Paulo 11 99224 7760. Ok? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.